O ar frio da noite cortava meu rosto enquanto eu corria, o pergaminho antigo apertado contra o peito. O zumbido de 19 Hz não era mais um som distante. Era um martelo batendo em meu crânio, uma frequência que distorcia cada fibra do meu ser, fazendo as árvores ao redor parecerem se contorcer em formas impossíveis. Eu havia escapado do arsenal silencioso, mas a verdade que eu carregava era um fardo mais pesado que qualquer prisão. O cheiro metálico e úmido da caverna ainda estava em minhas narinas, misturado com o ozônio elétrico que precedia a presença deles. Minhas mãos tremiam, não apenas de exaustão, mas de uma nova compreensão do que eu havia testemunhado. Os Greys e os reptilianos, trabalhando juntos, uma aliança que desafiava as lendas, mas confirmava os sussurros do meu avô sobre um consórcio milenar. O pergaminho era a única coisa que importava. Feito de um material que parecia couro, mas era liso e frio ao toque, ele brilhava com uma luz interna suave, quase convidativa. A luz azulada da caverna parecia ter impregnado suas fibras, e o símbolo nele gravado era a chave para o próximo passo. O Triskelion. 3 espirais interligadas, um símbolo de ciclos e elementos de vida, morte e renascimento. Mas o que eu havia encontrado no arsenal, tinha uma adição perturbadora. Uma 4ª espiral, quase invisível, emergindo do centro como uma sombra ou uma promessa. Em meu apartamento, sob a luz fraca da lâmpada, o pergaminho revelou mais. A 4ª espiral não era apenas uma adição, era um caminho. Um caminho que não se encaixava nas interpretações celtas de 3 reinos ou 3 elementos. Era algo novo, algo que eles estavam prestes a ativar, a voz. Ela ecoou novamente, não mais um sussurro, mas um comando claro, ressoando diretamente em minha mente, ignorando meus ouvidos. Elindra, o ciclo se completa. O 4º caminho se revela. Elindra. O nome que me assombrava desde New Jersey agora parecia o nome de um evento, de uma transição. Comecei a buscar por 4º caminho ou 4º elemento em mitologias antigas. Encontrei referências a um 5º elemento ou éter em algumas tradições, mas um 4º caminho era mais elusivo, quase proibido. Era como se a própria ideia tivesse sido apagada da história ou nunca tivesse sido permitida a existir. Os reptilianos. Meu avô falava de sua influência política e controle subterrâneo, sua lore remontando ao deus crocodilo Sobek no Egito Antigo. Se eles buscavam controle, o que seria um 4º caminho para eles? Uma nova forma de manipulação, uma camada mais profunda de infiltração na sociedade humana. Talvez fosse uma forma de controle sobre a própria percepção, usando o infrassom em uma escala global para moldar a realidade, para nos fazer ver o que eles querem que vejamos, como os drones de New Jersey que nunca foram totalmente explicados. Os Greys, coletores e observadores focados em genética. O que o 4º caminho significaria para eles, uma nova fase de seus experimentos. Talvez a ativação de um programa genético em larga escala, usando a humanidade como um vasto laboratório, como meu avô suspeitava. Pensei nos círculos nas plantações, os crop circles, muitos deles atribuídos a luzes misteriosas e UAPs, com padrões geométricos complexos que parecem mensagens. Seria o 4º caminho uma nova forma de comunicação ou um gatilho para uma colheita, uma coleta de dados final? Os nórdicos, os pleiadianos. Os benevolentes, os que enviam advertências sutis, preocupados com a ecologia da Terra. Se o 4º caminho fosse algo perigoso, eles tentariam nos alertar. Ou seriam eles próprios parte de um plano maior, um jogo de xadrez cósmico, onde a humanidade é apenas um peão? A 4ª espiral no pergaminho não era apenas um desenho. Ela se movia sutilmente quando eu a observava como se estivesse viva. E ao tocá-la, senti uma corrente elétrica fria, uma sensação de conhecimento sendo transferido diretamente para minha mente, não em palavras, mas em imagens. Vi flashes de estruturas antigas, megalíticas, como Newgrange na Irlanda, onde o Triskelion original foi gravado há mais de 5.000 anos. Mas nessas visões havia algo mais.
Máquinas pulsando com a mesma luz azulada que vi no arsenal, sendo ativadas por figuras sombrias. Vi o pânico de 1938 em Grover's Mill, New Jersey, quando a Guerra dos Mundos foi confundida com uma invasão real. Mas na minha visão, o pânico era real e as figuras que se moviam nas sombras não eram apenas atores de rádio. Eram os observadores testando a resposta humana, preparando o terreno. A data, 21 de novembro, não era apenas o dia do meu encontro em New Jersey. Era uma data recorrente em muitos dos relatos que meu avô havia coletado, um ponto de inflexão, um gatilho. O pergaminho parecia vibrar com essa data como se fosse um cronômetro. As imagens se tornaram mais claras. A quarta espiral representava uma ponte. Não uma ponte física, mas uma ponte dimensional, um portal. E o arsenal não era apenas um laboratório, era um ponto de convergência, um local onde essa ponte seria ativada. A voz de Elindra se tornou mais insistente, quase um lamento. Eles estão mais próximos do que pensam. O véu se rompe. O quarto caminho é a porta. A porta. Para onde? Para o nosso mundo. Ou para o deles. O pergaminho se dobrou, revelando uma série de coordenadas. Não eram coordenadas terrestres, mas algo mais complexo, uma sequência de números e símbolos que pareciam se referir a um alinhamento celestial, a uma conjunção de planetas ou estrelas. Era um mapa para o tempo, não para o espaço. A cada segundo a urgência crescia. O que eles estavam planejando? Uma invasão, uma revelação ou algo ainda mais sutil e aterrorizante? Uma fusão, uma reescrita da própria realidade, onde o quarto caminho seria a chave para uma nova ordem cósmica. O fragmento metálico que eu havia encontrado no arsenal, o mesmo que me guiou até lá, começou a aquecer em minha mão. Não era um calor de energia, mas de aviso. Ele pulsava e o zumbido de 19 Hz se tornou um grito silencioso em minha mente. Eles sabiam que eu tinha o pergaminho. A quarta espiral no pergaminho começou a brilhar com uma luz própria. Uma luz que não era azulada como a da caverna, mas um verde esmeralda, vibrante e ameaçador. Era a cor dos reptilianos, a cor da manipulação, da antiga influência que meu avô tanto temia. As coordenadas no pergaminho se reorganizaram, formando uma data e uma hora. Não o 21 de novembro, mas um dia antes, o 20 de novembro, e a hora, 3h09. A mesma hora em que o zumbido me assombrava todas as noites. Era um teste ou um convite. O local indicado pelas coordenadas era uma área remota em New Jersey, perto de um antigo observatório abandonado. Um lugar onde o céu é escuro o suficiente para ver as estrelas e onde a interferência humana é mínima. Perfeito para uma ativação. A voz de Elindra, agora quase um sussurro, mas com uma autoridade inegável. O quarto caminho não é uma escolha, é uma inevitabilidade. E você, testemunha, será o primeiro a cruzá-lo. O primeiro. O que isso significava? O pergaminho se enrolou sozinho, a luz verde esmeralda diminuindo, mas a sensação de urgência permanecia. Eu tinha menos de 24 horas. O consórcio estava se movendo, e eu estava no centro de tudo, um peão em um jogo que se desenrolava há milênios. A questão não era mais o que eles eram, mas o que eles queriam, e o que o quarto caminho significava para a humanidade. Seria uma nova era de contato. Ou o fim da nossa soberania, o início de uma nova forma de controle, mais sutil e inescapável do que qualquer um poderia imaginar. O zumbido de 19 Hz em minha cabeça se tornou um eco da voz de Elindra, uma promessa de que o tempo estava se esgotando. Eu precisava ir ao observatório, precisava entender o quarto caminho antes que fosse tarde demais, antes que a porta se abrisse e não pudesse mais ser fechada. O destino de New Jersey, e talvez do mundo, estava ligado a esse pergaminho, a esse símbolo, a essa data. E eu, um mero observador, me tornei o guardião de um segredo que poderia mudar tudo. O jogo havia começado. A cada novo episódio de O Segredo de Elindra, um novo segredo dos vários universos serão revelados. Para não perder o próximo passo dessa jornada e desvendar cada peça do quebra-cabeça. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho.
Compartilhe com alguém que também adora teorias, mistérios e o desconhecido. Sua ajuda é fundamental para que mais pessoas se juntem ao segredo. E lembre-se, a história é contada por aqueles que a descobriram, mas ela pertence a todos nós.